Pessoal, bom dia, professor Marcos da Biologia novamente. E neste vídeo nós vamos conversar sobre os dois biomas que estão faltando em nosso estudo sobre biomas brasileiros, justamente o caso da Mata Atlântica e do Pampa. Dois biomas extremamente ameaçados pela devastação que tem acontecido ao longo do nosso território. Vamos começar analisando exatamente a Mata Atlântica. Ele é, sem dúvida, o bioma mais agredido em nosso país. Para termos uma ideia da cobertura original da Mata Atlântica, restam apenas 8,5%. Apenas 29% da área de cobertura original, considerando mesmo assim os mecanismos de regeneração das várias fitofisionomias, esse bioma é extremamente agredido. E infelizmente nós estamos perdendo um dos grandes hotspots de biodiversidade do planeta. São mais de 20 mil espécies de plantas, mais de 850 espécies de aves, mais de 300 espécies de anfíbios, mais de 200 espécies de répteis, mais de 200 espécies de mamíferos e mais de 300 espécies de peixes. Quando analisamos a Mata Atlântica, infelizmente, nós reduzimos a área de cobertura desse bioma de 1,3 milhões de quilômetros quadrados para cerca de 115 mil quilômetros quadrados. Uma devastação que não é comparável a nenhum outro bioma no planeta. E a Mata Atlântica ela fornece uma gama de serviços ecossistêmicos que são essenciais para a sociedade brasileira: abastecimento de água, uma regulação climática, produção de madeira, fibras, frutas, óleos essenciais, há uma disponibilidade de paisagens com uma beleza cênica que é inigualável. Além disso, há uma proteção natural aos hábitats de diversas espécies de fauna e flora. Quando analisamos a Mata Atlântica, nós percebemos, estamos perdendo, infelizmente, uma das grandes fontes de biodiversidade em nosso continente e também no planeta. Vamos assistir uma reportagem sobre isso de uma forma um pouco mais detalhada. Ainda é madrugada quando os pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco partem em busca de uma espécie rara de macacos. Aos poucos, o sol ilumina a floresta. Nas trilhas, a primeira pista. As cascas de frutas são restos de um banquete. E lá estão cerca de 40 macacos prego de pelo dourado. O destino deles está diretamente ligado à preservação da mata. Aqui na Mata Atlântica Nordestina, qualquer animal de médio porte para cima está ameaçado de extinção devido à falta de espaço suficiente para eles se multiplicarem. A maioria dos animais ameaçados de extinção do país está na Mata Atlântica. São mais de 300 espécies. Muitas sequer foram estudadas, como o tamanduá-mirim, a cuíca, o cuandu. O tráfico de animais movimenta um comércio macabro. Para cada animal capturado que chega vivo às cidades, 9 morrem no caminho. Os animais morrem exatamente pelos maus tratos que aqui são submetidos no processo de captura e no processo de transporte. O desmatamento também não para. A cada ano, 34 mil hectares da mata são devastados, como neste engenho em Gameleira, zona da mata de Pernambuco. Protegidos por pistoleiros, madeireiros derrubam centenas de árvores. A gente sabe que eles têm armas e tem um grande número de pessoas que realmente faz parte desse grupo, né? Uma das florestas mais ricas em biodiversidade do planeta é também a mais ameaçada do país. Restam apenas 8% do bioma que ocupava toda esta faixa litorânea. No lugar dela, cresceram grandes cidades, onde vivem 61% dos brasileiros. Partida em pequenos pedaços, pressionada pela criação de gado e pelas plantações de cana-de-açúcar, a Mata Atlântica pede socorro. A nossa urgência é de proteger o que sobrou, proteger os remanescentes que ainda existem. A Estação Ecológica de Murici é considerada um santuário de aves muito raras. É o pedaço da Mata Atlântica Nordestina que reúne a maior quantidade de aves ameaçadas de extinção. 14 espécies, e 4 delas são endêmicas,
não existem em outro lugar do mundo. Se essa mata for destruída, essas espécies estarão condenadas à extinção. Criada há 8 anos, a área está vulnerável. Sem receber indenização pela desapropriação das terras, agricultores continuam o plantio e a criação de gado. Além disso, 2.000 pessoas de 4 acampamentos de sem terra e de 2 assentamentos da reforma agrária vivem ao redor da mata com hábitos nocivos à floresta. Principalmente caça, retirada de lenha para subsistência, para o pessoal poder cozinhar, isso tem muito, e a ampliação de pasto, que às vezes pelo fogo. Os ambientalistas promovem cursos para ensinar os moradores a retirar da mata só o que ela pode oferecer. Os jovens aprendem artesanato. Já vi que aproveitar bastante da natureza, a gente pode fazer uma ótima atividade. Dona Ângela e seu José mudaram e hoje não desmatam, não usam agrotóxicos e plantam mudas em áreas devastadas. Se a gente quiser, a gente muda. E a mata, sendo a nossa vizinha, está aí, uma parceirona da gente. E a gente vivendo sem mexer nela, né? Este comerciante aposentado criou uma reserva particular e pretende plantar 30.000 árvores. Nós agora precisamos recompensar, né, esse desmatamento, essa degradação, para que os nossos futuros netos, bisnetos, tataranetos também, eles tenham uma melhor condição de vida, né? No sonho do seu Oswaldo, na consciência dos agricultores, no esforço dos ambientalistas, está a esperança de salvar a Mata Atlântica. O que a gente observa é que, de fato, o bioma pede socorro. A Mata Atlântica é uma das florestas tropicais mais ameaçadas no mundo. Mais de 90% da área original derrubada para estabelecer cidades, estabelecer atividade agropecuária e muito do parque industrial brasileiro. Talvez seja o ecossistema brasileiro que mais sofreu os impactos ambientais dos diversos ciclos econômicos em nosso país. O gráfico procura dar uma ideia de 1985 a 2012, como houve uma redução deste bioma. É por isso que a Mata Atlântica pede socorro. A floresta ela nunca morre sozinha. Essa tem sido a campanha da Fundação SOS Mata Atlântica, uma organização não governamental dedicada exatamente à preservação desse bioma. O ICMBio, a exemplo do que já havia feito com a criação de dias para a preservação da Amazônia e preservação da Caatinga, também criou um Dia Nacional da Mata Atlântica, a ser comemorado no dia 27 de maio deste ano. Quando nós analisamos a Mata Atlântica, o que nós percebemos é que o berço de muitas espécies, infelizmente, está se perdendo. Outro bioma que também sofre bastante é o bioma dos Pampas, um bioma que se situa basicamente na região sul de nosso país. Ocupa boa parte do estado Rio Grande do Sul e nós temos ali uma vegetação tipicamente rasteira. Há muitas ervas, alguns arbustos esparsos, um pouco mais espalhados, e poucos exemplares de vegetação ombrófila, uma vegetação típica de região chuvosa. O clima costuma ser chuvoso. O solo permanece encharcado boa parte do ano. E há um local onde há muitas temperaturas negativas. Há um inverno rigoroso. É um momento ideal para a reprodução e um processo conhecido como vernalização das plantas, o que vai estimular a floração posterior nas estações seguintes. Ao analisarmos a fauna, é um local onde há tipicamente muitas corujas, as presas típicas dessas corujas, que são os roedores, e há uma presença significativa de gaviões. Os pampas vêm sendo agredidos basicamente por plantas invasoras, em especial algumas formas de capim que foram introduzidas aqui no país. Vamos ouvir um pouquinho sobre isso na reportagem sobre o bioma.
são montes e campos cobertos de verde. Do alto, tudo se revela ao olhar do gavião caboclo. Banhados, cheios de flores, rochas que formam esculturas naturais. E os gaúchos, que trabalham nas estâncias de gado. O bioma Pampa se estende por 750 mil quilômetros quadrados. Ocupa todo o Uruguai, parte da Argentina e mais da metade do Rio Grande do Sul. Uma terra disputada durante séculos, antes de se tornar território brasileiro. Foi de Espanha, foi de Portugal, foi de Espanha, era uma fronteira flutuante aqui, né? Foi muito questionada, foi muito mexida. Até que virou Rio Grande do Sul. Até que virou Rio Grande do Sul definitivamente, Brasil. Da imensidão do Pampa veio a vocação para criar rebanhos. Graças ao pasto natural, cheio de ervas, arbustos e centenas de tipos diferentes de gramas. Como essa aqui, que é uma das gramíneas mais apetecidas, olha só a estrutura dela. Essa os animais gostam de comer. Os animais gostam de comer, por isso que ela está pequenininha. Porque se ela crescer demais em altura, os animais vão comer mais ela. Esse tapete verde tem mais de 1000 espécies de plantas rasteiras como essas. A variedade também está na paisagem. Aqui, há colinas, essas ondulações que no Rio Grande do Sul são chamadas de coxilhas. E algumas surpresas. São cerros e vales e um horizonte que se perde na distância. As árvores nativas indicam o caminho das águas. Elas formam galerias ao longo dos rios. No Pampa vivem mais de 400 espécies de animais, como o veado campeiro e o graxaim. E muitos pássaros. As emas, maiores aves das Américas, correm risco de extinção. Outros bichos já desapareceram. Uma espécie bem característica dessa região, que é o lobo-guará. Fazem mais de 8 anos que a gente não tem registro da ocorrência desse animal. O Pampa está desprotegido. A pedido do Ministério do Meio Ambiente, ele foi mapeado por uma equipe da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E os dados são alarmantes. Dos 40% da área que ainda restam da vegetação original, menos de 1% está em reservas. Nós imaginamos o campo como sendo uma área que um dia foi floresta, quando na verdade esse campo da metade sul sempre foi campo. E ele tem, portanto, uma composição de espécies toda original, toda peculiar, e isso torna ele tão importante em termos de conservação quanto qualquer núcleo de floresta, seja de araucária, seja de mata atlântica, seja de floresta amazônica. Mas hoje essas espécies são atacadas por plantas invasoras, como o capim-anone, que não deixam as pastagens nativas se desenvolverem e são menos nutritivas para o gado. A agricultura também já tomou grande parte do bioma. Há 600 mil hectares ocupados por pinos e eucaliptos, usados pela indústria de celulose. Todas as espécies, tanto vegetais quanto animais nativas e silvestres que viveriam ali, elas vão perder aquele espaço. A espécie que é adaptada à área de campo, à área aberta, que recebe bastante sol, ela não consegue se adaptar em áreas de floresta. O desafio para salvar o Pampa é combinar vida rural e preservação. Alguns campos têm que ser diferidos, ou seja, tirar os animais, deixar as plantas se recuperar, deixar essas plantas sementarem para aumentar a frequência das boas espécies. Na terra do minuano, o vento que traz o frio do sul, o trabalho do peão tocando o rebanho é mais que uma imagem bonita. É tradição, onde pode estar a chave para o futuro do Pampa. Portanto, o Pampa é mais um bioma que pede socorro. E é fundamental aderir à campanha Não Deixe o Pampa Morrer, uma campanha formada inicialmente por jornalistas, mas que chegou ao ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, de modo que, para preservar o bioma e levar também a uma reflexão sobre como fazer isso, o dia 17 de dezembro foi denominado Dia do Pampa. Então, mais um dia para a preservação de um dos biomas ameaçados no país.
Bom, pessoal, com isso a gente conclui o nosso estudo de biomas brasileiros e só resta agradecer e dizer até a próxima. Um grande abraço.